Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de neoliberalismo. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você deve saber, na verdade, é o que significa liberalismo. Você tem que entender primeiro o liberalismo para depois entender o neoliberalismo, o novo liberalismo. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, isso foi uma teoria criada, né, por pelo menos dois, né, pensadores aí do nosso passado, é o Adam Smith e o John Locke. Né, eles trabalharam muito essas ideias, escreveram livros a respeito disso. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, e John Locke também escreveu vários textos, né, falando sobre esse assunto. Então tá aí. Né. A ideia é o seguinte, né, qual é a ideia principal, né, desses autores? Essa daqui, ó. Demora um pouquinho, mas vai. Então tá lá. Né? O Estado deve se meter na economia? O quanto o Estado deve se meter na economia? O mercado, né, as negociações, a produção, ela deve ser livre? Ou o Estado tem que se meter, tem que colocar as regras? Como é que funciona isso aí? Né? Esses autores achavam que o Estado deveria se meter um mínimo na economia. Né? Só gerenciar, né, as questões econômicas. Né? O comércio, né? A compra e venda e tudo mais. E eles combatiam lá, né? Eles foram combatidos melhor por outras teorias. Né? A principal, obviamente que eu estou resumindo para vocês, né? Essa história é longa e bem longa. A principal teoria que vai surgir vai ser essa daí que você está vendo. O socialismo. O socialismo vai falar, não, negativo. Né? O Estado não deve, ou melhor, o Estado deve se meter na economia sim, para proteger o trabalhador. O básico, né, a base do socialismo é essa. Né? Na verdade, o socialismo vai dizer assim, olha, a produção tem que ser voltada para atender necessidades sociais. Por isso o Estado tem que intervir, tem que se meter. Não pode deixar de gerar lucro, não pode deixar ninguém enriquecer, mais ou menos por aí. Né? Então, a ideia do socialismo era essa aí, ó. O Estado deveria cuidar, né, do cidadão, das pessoas. Né, e para isso usar a economia, para isso instrumentalizar a economia, né, para servir o cidadão, para trazer aí os benefícios do cidadão. Né. Só que tem um detalhe. Né, como é que vai fazer isso? Como é que você vai tirar da economia, né, e dar ao cidadão? Só tem uma forma, o Estado precisa pegar esse dinheiro, o Estado precisa arrecadar esse dinheiro. Então a economia está funcionando, né? Você está comprando, você está vendendo, você está fazendo negócio, você está produzindo, está criando empresas, e o Estado precisa pegar algo para ele daquilo que você está produzindo. Isso é caracterizado pelos impostos. Então, quanto mais o Estado se preocupa com essas questões, quanto mais o Estado quer dar a você, ou o trabalhador, ou ao trabalhador, os benefícios, as garantias, mais ele tem que cobrar imposto. Está vendo aí? E a carga tributária começa a ficar pesada para quem produz. Você já pensou nisso aí? Então, olha só. E aí, o Estado, a título de gerenciar esses recursos, de te dar esses benefícios, ele começa a criar aquilo que a gente chama de burocracia. Começa a aumentar o número de funcionários públicos, começa a aumentar o número de órgãos, e você vai criando o Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério disso, Ministério daquilo, né? E cria empregos também, né? Ele quer criar empregos, e isso vai aumentando cada vez mais, né, a fatia que ele tira da economia a título de impostos, para poder manter isso tudo. E o Estado vai crescendo, crescendo, aumentando de tamanho, e aí vira um Estado pesado, e às vezes é tanta burocracia que os benefícios não chegam a quem tem que chegar. Então está lá, a mão carregada, então você está tirando da economia, né? Está pagando imposto. Você sabia que no Brasil, mais de 40% de tudo que você paga é imposto? Então, por exemplo, quando você compra um pacote de arroz que custa aí R$20,
na verdade, R$ 9,00 está indo para a mão do governo. E só R$ 11,00 é o preço real do arroz sem imposto. É mais ou menos por aí, né? Em tudo. Por exemplo, o combustível que hoje, né, é o calcanhar de Aquiles, né? É aquilo que machuca o brasileiro, né? Você está pagando aí R$ 6,00, né? Hoje você paga isso na bomba. R$ 3,00, mais ou menos, é imposto. Pense nisso, né? E a burocracia só cresce. Cresce, cresce, cresce e não para de crescer, né? E aí você percebe também que os benefícios custam a chegar ao trabalhador. Sabia disso? Custa, é difícil chegar, né? Quando você vai requerer um benefício, né, é difícil, são filas imensas, burocracia, né? São muitas burocracias, né? Um exemplo de Estado, vou trazer para você um exemplo de Estado burocrático, né, que a título de proteger o trabalhador se burocratizou e cobrou muitos impostos e hoje está passando uma situação calamitosa, é a Venezuela. A Venezuela começou com essa teoria de Estado máximo, né, de Estado grande, o Estado que mexe na economia. A gente fala intervir, né, intervém, Estado intervencionista. E tudo a título do trabalhador. E criou-se uma burocracia imensa, né, e hoje a Venezuela vive dificuldades imensas. Pesquisa aí a respeito da Venezuela, você vai ver que o negócio lá está feio, né, economicamente falando, né. Ele tabelou preços, ele fez uma série de questões para proteger o trabalhador, o consumidor, e as empresas começaram a falir, não aguentaram de tantos impostos, não podiam aumentar o preço, era tudo tabelado, e aí você vê uma invasão de produtos, né, supermercados vazios. Para você ter uma ideia, na Venezuela teve tráfico, contrabando de papel higiênico, porque não tinha papel higiênico nas prateleiras dos supermercados. O negócio lá está feio. Estado máximo, Estado que queria proteger o trabalhador. A intenção foi essa, mas não conseguiram fazer. Está aí, né? Está aí o presidente da Venezuela, né? Bom, a ideia já do liberalismo, né, era o Estado mínimo. Ou seja, não se mete na economia, deixa a economia rolar, né, livremente. A ideia era essa. Os Estados Unidos, ele funciona mais ou menos por aí, né, hoje, atualmente, né? E você vê grandes diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Eu botei aqui uma tabela para você comparar, né? O Brasil, ele é um Estado pesado. O Brasil cobra bastante impostos, como eu falei agora há pouco para você, né, em função de defesa do trabalhador. Então, quanto custa aí, né? Qual o custo dessa cobrança de impostos do Brasil, né, quando você compara com os Estados Unidos? Os Estados Unidos não cobra tanto assim, não. É bem menos, né? Então, dá mais liberdade a produção, né? Ele não sobrecarrega o produtor, né, com relação à carga tributária. Então você vê ali, se eu chamar aqui para você, botar a lupa, né? Então olha aqui, ó, você está vendo aqui, ó. Então o que nós temos aqui, ó, nesse gráfico, nessa tabela aqui, né? O crescimento do PIB, né? Ou seja, tudo aquilo que você produziu no país, né? Aqui você tem a renda per capita, né? Quanto ganha em média o trabalhador, tudo que se paga aos trabalhadores, você divide pelo número de trabalhadores do país, né? Você faz um cálculo aí, né, aproximado, né? Então, quanto ganha em média o trabalhador, né? Renda por cabeça. Isso aqui quer dizer renda por cabeça, né? Isso aqui não interessa para a gente. Interessa também a taxa básica de juros, né? Quanto os bancos cobram de juros, né? Para poder investir. Você vai abrir uma empresa, você precisa de dinheiro. Vai no banco lá, né? Tem que pegar dinheiro e você vai pagar juros, né? Quanto cobra, né? Quanto menos você cobrar, mais oportunidade você dá para que, né, a economia cresça. Pense nisso, né? E desemprego, dívida pública. Então vamos ver aqui, né? Brasil e Estados Unidos, como é que fica isso aí, né? Então você tem aqui, ó, o Brasil, né? Crescimento do PIB, os Estados Unidos é maior, né? Ele está crescendo aí. Isso aqui é de 2018, está aqui, ó, estimativa para 2018, né? Os Estados Unidos vai crescer mais. PIB nem se compara, né? Os Estados Unidos é um colosso muito maior do que o Brasil, né? Isso é um histórico de crescimento econômico, né? O Brasil não cresceu tanto assim. O Brasil tem tudo, os Estados Unidos têm, mas não cresceu tanto assim. Está aqui, né? 21 trilhões de dólares, 2,1 trilhões de dólares, perdão, e Estados Unidos 20,4 trilhões, né? Nós somos 10% dos Estados Unidos, né?
Renda per capita, por cabeça. Então, quanto ganha mais ou menos um trabalhador, né? 10 mil dólares no Brasil. Isso aí por ano. Não é porque ganha 10 mil dólares por mês, não. Por ano você ganha 10 mil dólares. Nos Estados Unidos, 62 mil dólares. Mas lá eles não cobram impostos. Lá eles não taxam o produtor, a produção. Não existe uma sobrecarga. Aqui existe, né? A taxa básica de juros, ó, Brasil é 6%, aqui é 1,5%, então você vai pagar muito mais de juros se você pegar um empréstimo para abrir um comércio, por exemplo. Desemprego, olha a taxa de desemprego, 12% aqui no Brasil, isso em 2018, né? E 4% nos Estados Unidos, né? Isso aí é só para você ter uma ideia, porque os Estados Unidos pensam assim, né? Aí vem por que eles têm isso, por que eles têm tantas vantagens assim, né? Eles acreditam no self-made man, né? A teoria do self-made man. O que é isso? É o homem que se faz por si só. Ele não precisa ter tantas garantias do Estado. Né? Então o Estado, a título de te dar garantias, lembra disso? Né? A teoria socialista. Ele vai sobretaxar a economia, né? Ele vai impor cargas tributárias pesadas sobre a economia, né? E ali nos Estados Unidos não funciona assim, mas ele acha o seguinte, você vai dar o seu jeito. Então, vai ter emprego, viu lá que taxa de emprego é pequena? Vai ter, você vai ter que correr atrás do emprego, você vai ter teu emprego. O teu salário não vai ser pequeno, você viu lá também, né? Vai ser um salário considerável. Só que você não tem tantas garantias. Aí você vai ter que, com o teu dinheiro, você vai pagar o seu seguro de saúde, né? Você vai fazer o seu pé de meia, você ganha bem. Lá você ganha bem. Né? Você não tem muitos... Né, garantias, você não tem, por exemplo, seguro-desemprego, é bem diferente daqui do Brasil. Né? A ideia não entra entrar nesse assunto, é para você conhecer, né, essas diferenças básicas aí. E aí o que acontece? Você vai ser responsável por essas coisas. Você vai ter dinheiro, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Tem gente que pega e vai viajar. Vou dar a volta ao mundo. Né? Aí quando fica desempregado, vai fazer o quê? Embora seja fácil você arrumar outro emprego. Né? Lá não tem carteira de trabalho. Isso aqui, ó. Lá não tem aquilo que a gente chama de carteira de trabalho. É contrato. Olha, eu quero trabalhar aqui 1 ano. Quero sim, um ano de contrato. Se você quiser, você renova. Se a empresa quiser, renova o seu contrato. Né? Mas você não tem garantias de... eu estou saindo... Né? O patrão me mandou embora, vou receber uma bolada. Não tem isso. Não tem isso. Essa bolada custa caro para o patrão. Né? Isso reduz o seu salário também. Você viu lá que o salário é diferente? Então, para você ter essa bolada quando você é mandado embora, né? Essa compensação, né? O seu salário tem que ser pequenininho. O dinheiro não dá em árvore. Ele tem que tirar de algum lugar, vai tirar de você mesmo. Por isso que os salários aqui são baixos, para você ter essa compensação, né? Quando você é mandado embora. Está entendendo o processo? Não tem jeito, é uma balança. Você tem salário alto, você tem poucos direitos. Você tem salário baixos para garantir os seus direitos. É mais ou menos assim que funciona, né? A teoria é essa. A teoria é mais ou menos por aí, né? Então tá aí. Né? Mas na onde surgiu realmente essa questão, né, do liberalismo? Os Estados Unidos era liberal. Né? Até a década de 30, bem liberal. Né? E tinha emprego sobrando. Então as pessoas corriam atrás, trabalhavam, só que veio uma crise, chamada crise de 29, e aí as pessoas viram que deveriam ter garantias trabalhistas. Por quê? Milhões e milhões de pessoas, americanos, óbvio, ficaram desempregados. Olha só. E aí, né, diante de uma crise tremenda, não havia seguro-desemprego, não havia nada, né? A chamada crise de 29, não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é o nosso assunto principal, né? Mas o governo decidiu mudar algumas coisas, né, com relação a esse liberalismo. Ele falou, a gente não pode ser tão liberal assim. Né? E aí eles criaram um plano chamado New Deal, o Novo Acordo. Né? Esse cara é o presidente, perdão, é o Frank Delano Roosevelt. Né? Ele criou um programa chamado New Deal, onde o Estado investe, o Estado passou a ser investidor. Né? Abriu frente de trabalho, o Estado começou a pagar as pessoas para que a economia voltasse a funcionar. Parou praticamente tudo nos Estados Unidos. E aí ele começa com essa ideia de abrir frente de trabalho, investir. O Estado passou a ser investidor, como eu falei, né? Ele passou a intervir na economia. Aí, isso aqui são trabalhadores do Estado, ele botou gente para trabalhar. Está desempregado? Vem aqui que a gente vai te dar emprego. Né? E aí começou a abrir vala, fazer isso, fazer rua,
tudo com mão de obra, né, que estava desempregada, que as empresas que faliram deixaram a ver navios. Então tá lá, né? E a partir daí ele entendeu o seguinte, que o trabalhador ele tinha que ter bem-estar social, welfare state, bem-estar social, o estado do bem-estar social, né? E isso, obviamente, que mudou o lado da balança. Agora, o Estado vai garantir algumas coisas para você. Porém, você vai sobrecarregar aquele que produz. Não tem jeito, não tem de onde. Dinheiro, como eu falei, não dá em árvore. Se o Estado vai garantir direitos para você, alguém vai ter que pagar a conta. Quem paga a conta é o produtor. Isso diminui a quantidade de emprego, óbvio. Diminui, tá vendo ali, ó. Isso aqui representa bem aquilo que eu estou falando. Tá vendo ali, o Castelo Welfare State, Estado do Bem-Estar Social. Oh, o trabalhador tem tudo, tal, não sei o que, direito isso, direito aquilo, plano de saúde, blá blá blá. Só que, tá vendo ali quem vai pagar a conta? Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu pegar aqui o cursor para você entender essa imagem aqui, né? Tá aqui, ó. Quem vai pagar a conta é o produtor, é o cara lá do mercado, é o vendedor. Então, olha só, ele está pagando a conta aqui, ó. O peso dos impostos, tá vendo aqui, ó? Tax é taxa de impostos em inglês, né? Taxam os ricos. Você tem que taxar aquele que produz, não é rico, é produz, quem está produzindo, né? Diz que quem produz está rico, nem sempre é assim. Está aqui, né? O peso cai em cima dessas pessoas, né? É um lado beneficiado e outro prejudicado. Mas esse lado que é prejudicado, ele sustenta o lado que é beneficiado. Então é uma balança, você tem que colocar isso numa balança para ver, né, o quanto se dá e o quanto se tira. Tem que saber disso aí. Bom, vamos lá, para a gente terminar isso aí. Então tá aí, né? Só para você ter uma ideia, né, o custo do trabalhador para o empregador, né? Então eu botei aqui uma comparação, né, de alguns países aí, 2017, 2018 também, né? Tá lá, Argentina, né? Para o empregador argentino, né, ele paga ali, né, um valor, né, bem mais alto. Está ali em dólar, né, só para você ter uma referência, o dólar é referência, né, 27,1. Né, Argentina está difícil o negócio lá. Também é outro país, né, que é um estado intervencionista, se mexe na economia e não falta emprego para tudo quanto é lado. Um estado burocrático, bem gordo, bem inchado também, muitos funcionários públicos, alguém tem que pagar essa conta. Quem paga a conta é quem produz, né. Está ali o Brasil, está na média, né, 16,1, né, dólar. Né, os Estados Unidos, 3,9. Hoje, isso aí hoje. Né? Então, os Estados Unidos é o que menos sobretaxa o empregador com relação ao trabalhador. Mas o trabalhador lá não tem muitas garantias. Em compensação, ele tem salário alto. Ele pode pagar suas contas. Ele pode fazer seu pé de meia, ele pode pagar seu plano de saúde. O salário lá é bem melhor. Ó. O que você prefere? Você tem que fazer essa escolha. Né? Que o Estado te garanta todas essas coisas, mas o seu salário, ó, você tem que olhar com uma lente de aumento, ou você tem um salário gordo, mas de você gerenciar, né, o seu futuro, né? Seu plano de saúde, blá blá blá, essas coisas que você precisa. Você tem que decidir, tá ok? Então tá aí, né? É só para você ter uma ideia, né? Ali tem Japão é o menor, tá vendo? Aí depois vem França, Itália. E detalhe, né? Esses países que estão listados abaixo em azul, é até positivo para o empregador, né? É positivo, né? Está numa taxa positiva, né? Eles pagam bem menos ali, né? Então vamos lá. Tá aí para você, né? O neoliberalismo, né? Como é o assunto, né? Porque nós tivemos uma fase de liberalismo, né? Lá no início, até a crise de 29. Por que tem esse nome de novo liberalismo? Nós tivemos essa fase de liberalismo, e o liberalismo acabou, né? Para esses países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, países ocidentais, né? E aí vem a fase do welfare state, como eu falei, né? O estado do bem-estar social, e aí você começa a pesar na economia, né? A mão do Estado começa a pesar para dar benefício ao trabalhador. Só que na década de 70, 80, né? A Inglaterra ela surgiu com um novo liberalismo. Falou, não, vamos voltar ao liberalismo, né? Você dessobrecarregar o Estado, né? Em compensação, cai alguns direitos trabalhistas, obviamente, né? Você vai ter que tirar isso da legislação, né? Direito disso, direito daquilo, cada direito é um imposto que se cria em cima do empregador, e o empregador diminui o seu salário. Olha só. Então, são elas por elas. E aí a Margaret Thatcher, né? Ela vem com esse novo modelo de liberalismo, a gente chama de neoliberalismo, né? Você vai sobrecarregar o Estado, né? E
para o Estado poder crescer, para a economia poder crescer. Em compensação, existem perdas na parte do trabalhador. Mas aí, se a economia cresceu, você tem o crescimento também dos salários. Olha só, são elas por elas. Olha o que ela diz aqui, interessante, né? Não existe essa coisa de dinheiro público. Então, dinheiro público não existe. Que dinheiro público? O Estado não faz dinheiro, não tem árvore de dinheiro, né? Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Quem são os pagadores de impostos? Você, sou eu, né? É o empregador, aquele cara que te dá um emprego, né? Se ele paga muitos impostos com relação a você, né, para garantir os seus direitos, obviamente que seu salário vai reduzir. Se ele paga menos impostos, né, aumenta as frentes de trabalho, aumenta, né, as vagas de emprego, né, obviamente a procura por trabalhadores é maior e aumenta o salário também. Né? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Qual é a linha que você vai seguir? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.